nós convidamos para compor a mesa, representando o excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, senhor vereador Pedro Tourinho. Convidamos também o senhor vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor vereador Luiz Lauro Filho. Senhor Carlos Signorelli, ex-vereador e ex-presidente desta Casa. Senhor Sebastião Santos, ex-vereador desta Casa. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes, bem como aos demais presentes, a receberem nossos homenageados. Solicitamos aos homenageados que, assim que nomeados, por favor, se dirijam a estas mesas à frente do plenário em lugar de destaque. Homenageado, autoria vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor William Cirilo. Autoria, vereador Luiz Lauro Filho, senhor José Higino Steck. Autoria, vereador Pedro Tourinho, senhora Maria Aide de Jesus Lima. Autoria, ex-vereador Miguel Arcanjo, senhor Bruno Bernardo Duarte. Autoria, ex-vereador Sebastião dos Santos, senhora Thelma Elaine Brasileiro Roberti. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, senhor vereador Pedro Tourinho, para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todas, boa noite a todos presentes, os vereadores e ex-vereadores aqui presentes e especialmente os homenageados da noite, que a gente tem muita honra e alegria de receber aqui. Eu declaro aberta, então, a presente sessão solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, aos nossos homenageados aqui. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução e projeção do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Convidamos a todos a tomarem seus lugares. Envia a sua justificativa de ausência com cumprimentos a todos os homenageados desta noite, professor Dr. José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp. Com a palavra, senhor vereador Luiz Lauro Filho, para as homenagens da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Boa noite a todos e a todas. Dá para melhorar, hein? Boa noite. Aí. Hoje é dia de festa. Temos que estar com alegria no coração. Eu quero cumprimentar, primeiramente, o nobre vereador Pedro Tourinho, que, além de um grande parlamentar desta casa, um grande vereador, é também médico. Nada mais justo, viu, vereador, que Vossa Excelência, mais uma vez, assim como foi na solenidade do ano passado, que Vossa Excelência presida essa sessão como um grande vereador e um médico, que eu vou dar um testemunho aqui sobre o Pedro Tourinho para vocês. Nós temos um vereador aqui na casa que se chama Edson Ribeiro, que é um vereador de primeiro mandato. E o Edson, ele, não sei por quanto tempo, viu, Pedro, mas ele tinha aparentemente saúde, mas ele tinha vamos dizer, uma barriga, né, Pedro, que era desproporcional ao peso do corpo dele. O Pedro falou: Edson, eu acho que não é normal isso daí em você. Aí o Edson falou: não, mas, Pedro, faz tantos anos que eu tenho, que eu sou... Aí o Pedro falou assim: vereador, eu acho que não é normal, o senhor precisa procurar um especialista. Vou contar para vocês que o Edson Ribeiro, eu acho que hoje, não só ao Pedro, mas a Deus principalmente, mas uma das pessoas que ele deve é ao Pedro Tourinho, talvez por estar vivo, porque ele sofreu uma cirurgia no hospital aqui da cidade, não sei se é recorde aqui de Campinas, do estado, do país, ele tirou um cisto de 8 quilos. De um cisto de 8 quilos, se você vê o Edson Ribeiro antes e depois, então até naquele momento eu lembrei de uma coisa que a minha esposa fala: amor, acho que a minha esposa é advogada, ela fala: amor, acho que toda família precisa ter um advogado e um médico. Nossa família não tem médico, mas tenho grandes amigos médicos. Está aqui um grande amigo meu, da minha família, do meu pai, da nossa convivência, que é um grande pediatra, um grande ser humano, um grande cristão, meu amigo pessoal. Antes de cumprimentar os homenageados, eu queria cumprimentar toda a plateia aqui presente, cumprimentando essa grande figura que está aqui, o doutor Flávio. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o doutor Flávio. Levanta a mão para todo mundo saber quem é você, doutor. Então eu falo para ela: nossa família não tem médico, mas temos grandes amigos médicos. Eu quero cumprimentar aqui todos os homenageados, o doutor William Cirilo, que recebe a homenagem de autoria do vereador, meu grande amigo e xará, Luiz Henrique Cirilo. Cumprimentar o doutor que nesta noite recebe a homenagem através de um projeto de lei do vereador Pedro Tourinho, a doutora Maria Aide de Jesus Lima. Cumprimentar o doutor Bruno Bernardo Duarte, que recebe a homenagem de autoria, não vou dizer ex-vereador, mas do meu amigo, sempre vereador, Miguel Arcanjo, e da doutora Thelma Elaine, brasileiro, Roberti, que recebe a homenagem através da autoria de um grande parlamentar dessa casa, um vereador que ficou aqui durante 20 anos de sua vida, 5 mandatos na casa, e eu, o primeiro mandato meu de vereador, não fui eleito na eleição, fiquei suplente, e aí quando eu assumi aqui 1 ano do meu mandato, eu tive a grata honra e surpresa e alegria de ter como meu vizinho o vereador Sebastião dos Santos, que me deu muitos conselhos, muitos ensinamentos. Falava para ele, chamando de Tiãozinho, com muito amor e respeito: Tiãozinho, eu acho que Deus preparou da gente ser vizinho. O senhor foi vereador com o meu tio Tadeu Marcos, o senhor foi vereador com o meu tio Jonas Donizete e foi vereador comigo. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar também o vereador Luiz Henrique Cirilo e o sempre presidente dessa casa,
o vereador Carlos Signorelli. Agradecer a presença de cada um dos senhores aqui. Sabe quando foram chamando os médicos? Eu lembrei daquele clima de formatura. Viu, doutora Thelma, a senhora foi a última a ser chamada, e eu senti assim, um aplauso muito grande assim, para a senhora. A senhora está muito bem. Aí. Parabéns. Parabéns. A gente alegra o coração de ver pessoas assim, recebendo tamanha homenagem. E o nobre, grande amigo, uma referência no que diz respeito a cabeça e pescoço, uma referência no que diz respeito à oncologia, uma pessoa que eu sempre que eu vejo o senhor, doutor Higino, eu lembro de uma frase que meu pai me ensinou. Meu filho, cada passo que nós damos na vida fora é um amigo a mais, um sorriso a mais e uma tristeza a menos. Na minha campanha de vereador, em 2012, um pouco antes de eu ser candidato, através da Andréia, eu fui convidado a conhecê-lo, fui convidado a conhecer o seu trabalho, e eu queria dizer a vocês aqui, não quero me alongar muito, porque depois muitos falarão aqui nessa tribuna. Vocês não têm ideia, talvez os que estão na mesa tenham, alguns talvez tenham, mas não todos, como é a rotina do gabinete de um vereador da cidade de Campinas, uma cidade que tem mais de 1.100.000 habitantes, uma cidade que é maior do que 13 capitais, uma cidade que, mesmo não sendo capital e sendo maior do que 13 capitais, é a 8ª economia do nosso país, e eu recebi uma informação recente, é a 4ª maior praça bancária do país. Para vocês terem ideia, a importância, a pujança da cidade, e vocês precisam saber a rotina, o dia a dia do nosso gabinete, que nós recebemos todos os tipos de solicitações e pedidos que vocês possam imaginar. Hoje, um dos problemas, dos maiores problemas da nossa cidade, identificado até através de pesquisas, todos vocês já sabem, é a saúde. Hoje, Campinas, as três questões que mais preocupam a cidade é saúde, segurança pública e trânsito. Por que eu estou falando? Mas são os 3 maiores problemas de acordo. A educação é a bandeira que eu levanto, mas não está entre os 3 maiores problemas hoje, a não ser que a gente inclua a questão das vagas em creche, aí sim a educação entraria entre os maiores problemas. Mas eu estou falando isso para vocês saberem que todos os dias a gente recebe muito pedido no gabinete e vem muito pedido em relação à saúde. Eu estou falando isso para vocês para dizer de forma pública que nunca o doutor Higino me deixou na mão. Todas as vezes que precisei, não só para a cidade de Campinas, Campinas representa hoje, ela dá o nome a uma região metropolitana que tem mais 19 municípios, são 20 municípios. A gente considera, doutor Higino, Campinas a cidade-mãe aqui da região, e vocês sabem também, no dia a dia de vocês, no consultório de vocês, no hospital onde vocês trabalham, que a questão da saúde também, Campinas absorve grande parte das demandas das cidades aqui da nossa região. E a gente é muito procurado aqui, não só pela população da cidade de Campinas, mas é muito procurado também por amigos, vereadores, secretários e pessoas públicas das cidades aqui da nossa região. Eu vou dar um exemplo para vocês de um vereador da cidade de Arthur Nogueira, do meu partido, um senhor que estava aguardando a sua cirurgia, mas eu pedi ao doutor Higino que o atendesse para que pudesse dar um segundo diagnóstico. Está aqui a Dagmar, que trabalha comigo desde o começo do meu mandato e também muito tem me ajudado na questão da saúde. Então, parabéns ao doutor William, parabéns à doutora Maria Aide, parabéns ao doutor Bruno, à doutora Thelma e, de uma forma especial, ao senhor doutor José Higino Steck, que, além de grande amigo, de grande médico, recebe essa honraria máxima dessa Casa de Leis na área de medicina, na área médica. Boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Luiz Henrique Cirilo, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar o presidente
que preside os trabalhos dessa casa, vereador Pedro Tourinho, legítimo representante da área médica aqui desse mandato legislativo da Câmara Municipal de Campinas, e que realmente, como bem disse o vereador Luiz Lauro, é o que tem auxiliado a casa e todos os assessores no que se refere a algumas demandas da área da saúde. Fica aqui meu registro e meus cumprimentos. Quero fazer um cumprimento ao vereador Luiz Lauro Filho, um vereador que nós estamos aproveitando esses últimos momentos de convívio nessa casa, haja vista que, em fevereiro, ele assume uma cadeira na Câmara Federal. Em razão da sua expressiva votação, a Câmara Municipal perde uma jovem liderança, mas por uma boa causa. O Estado de São Paulo ganha esse valoroso político, esse jovem político, que, nesses 2 mandatos que cumpre nessa casa, apresentou importantes projetos, entre tantos, alguns relacionados à área da saúde. Fica, vereador Luiz Lauro, meus cumprimentos, e a certeza que essa nossa distância apenas será física, haja vista que eu tenho pelo senhor e sinto reciprocidade, um respeito e um carinho muito grande. Quero fazer um cumprimento também ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Carlos Signorelli, que eu também tive o privilégio de conviver no mandato passado. Quero fazer um cumprimento todo especial agora ao meu sempre amigo, vereador Sebastião dos Santos. Vereador esse que também no mandato passado convivi diuturnamente e ele pôde, através de comportamentos recomendados pelo Código Civil, recomendados pela Constituição Federal, passar ensinamentos aos vereadores mais novos, e eu, naquela ocasião, tive a oportunidade desse convívio, que até hoje muito me representa nos procedimentos que atuo hoje. Quero cumprimentar de uma maneira toda especial todos os homenageados. E aí eu quero me referir ao William Cirilo, ao José Higino Steck, a Maria Aide de Jesus Lima, ao Bruno Bernardo Duarte e a Thelma Elaine Brasileiro Robert. Para se chegar na noite de hoje, passaram-se várias etapas, várias votações, e o nome dos senhores e das senhoras foram duramente analisados e avaliados. E, por unanimidade, os vereadores dessa casa aprovaram que, na noite de hoje, nós pudéssemos eternizar, através de um diploma, simbólico, é verdade, mas que pudéssemos mostrar que a Câmara Municipal e nós, nesse momento investido do Poder Legislativo, pudéssemos eternizar essa homenagem pelos relevantes serviços que Vossas Excelências prestaram e vêm prestando. E a expectativa nossa é que esses serviços continuem no mesmo sentido, no futuro agora, onde ainda recebemos boas notícias que a longevidade do ser humano vem aumentando ano a ano, década a década, e mais do que nunca. A participação dos senhores, cuidando dos seres humanos, é fundamental para que essa expectativa, evidentemente que com saúde, seja cada vez mais aumentada. Fica aqui meus sinceros registros a todos os homenageados. Porém, eu fui autor do decreto legislativo que concede ao William Cirilo, ele que carrega meu sobrenome, visto que é meu primo, essa justa homenagem. Mas antes de falar do William, se vocês me permitem, no caminho, no percurso da minha casa até a Câmara Municipal, eu lembrei de uma historinha, presidente, que eu acho que retrata bem a importância do médico. É a história do mecânico e do médico. Vocês conhecem ou não? Conhece, presidente? Presidente Pedro Tourinho.
Pois eu vou contar. Diz a história que um médico foi a uma oficina mecânica. E lá chegando, ele começou a reparar no trabalho do mecânico. Em determinado momento, o mecânico se incomodou com aquilo, parou o trabalho dele, olhou para o médico e falou: doutor, posso lhe fazer uma pergunta? O médico, um pouco constrangido, respondeu que sim. E o médico se aproximou do mecânico. O mecânico estava arrumando uma moto, o mecânico parou, se levantou e olhou para o médico e falou: doutor, o senhor está vendo esse motor? Eu abri seu coração. Na verdade, eu tirei suas válvulas, as consertei e as coloquei de volta. Vou fechar. E daqui a alguns minutos, esse motor vai estar funcionando como se fosse um motor novo. Mas eu tenho uma dúvida. Por que eu ganho tão pouco e o senhor ganha muito? Sendo que nós temos praticamente a mesma atividade. O médico sorriu, foi no ouvido do mecânico e respondeu: tente fazer isso com o motor funcionando. Então, eu acho que o que fica mesmo consignado na vida do médico, na vida do cirurgião, na vida daquele médico clínico, é a importância que ele dá à vida. E mais do que isso, tudo que ele faz é na qualidade de tentar preservar a vida humana e fazendo em vida com o seu paciente. Então, em razão de tudo isso, eu não tenho dúvidas que a solenidade de hoje, a noite de hoje, é uma noite especial também para os vereadores dessa casa. Haja vista que nós temos 33 vereadores. Muitos hoje em atividades externas dentro da Câmara, em razão da Câmara Municipal. Mas apenas 5 pessoas foram escolhidas nesse ano para que fossem homenageadas. E o meu homenageado, eu gostaria apenas de deixar consignado que, desde criança, ele sempre quis ser médico. Com 12 anos de idade, ele já tinha uma vontade, uma vocação de prestar medicina na Unicamp. E entrou na Faculdade de Medicina no ano de 1981. Em 86, ele se formou. Fez residência até 1989. E aí, em ato contínuo, já abriu seu consultório. Foi aprovado em concurso para emergência em 1989. Transferiu para a cardiologia a partir do ano de 1992, na Unicamp. De 1994 a 1996, foi coordenador do NAP, Núcleo de Procedimento Especializado. E, no ano de 1996, assumiu a coordenação do pronto-socorro da Unicamp até 2002. Em 2009, assumiu a coordenação da Unidade de Gestão do Coração, até o dia de hoje. E, em 2010, em junho de 2010, também cumulou a função de coordenador adjunto da área médica da Unicamp. Fez inúmeras especialidades que eu gostaria de destacar. Em 1990, residência em cardiologia. Em 91, título de especialista em cardiologia. Em 1994, título de especialista em terapia intensiva. Em 2001, na Fundação Getúlio Vargas, especialização em administração hospitalar e sistema de saúde. Em 2007, foi membro da Associação Americana de Cardiologia. E, em 2008, especialização em gestão hospitalar. Este e tantos outros motivos que fazem parte de seu currículo, que eu peço licença para ficar consignado apenas em ata e no projeto de lei que aprovei nessa casa. Mas eu gostaria de deixar consignado que foi, para mim, uma satisfação muito grande assinar esse decreto legislativo, ser autor, antes disso, desse decreto, que faz, na minha opinião, e na opinião dos demais 32 vereadores, essa justa homenagem ao médico William Ceriro. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador Pedro Tourinho, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. O público que nos assiste na TV Câmara, uma boa noite. Todos os vereadores aqui e ex-vereadores, uma boa noite. E aos nossos homenageados novamente também. Né, e aos meus vários amigos que eu vejo aqui no plenário hoje, que vieram aqui homenagear profissionais que certamente atuam nas vidas de cada um aqui de forma muito importante, de forma muito relevante. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor William Cirilo, o senhor José Higino Steck, o senhor Bruno Bernardo Duarte, a senhora Thelma Elaine Brasileiro Roberti, né, que são os homenageados dos demais vereadores. Pelo que eu vejo aqui, são pessoas que atuam de forma muito relevante na nossa cidade, na rede do SUS Campinas também, mas eu venho aqui também aproveitar esse momento de tribuna para falar um pouquinho da Maria Aide de Jesus Lima, né, também conhecida como Doutora Aide, né, para tantos milhares de cidadãos campineiros, e que, de certa forma, é uma das pessoas que ajudou, na verdade, a construir boa parte dessa rede que a gente hoje tem, diversos profissionais atuando, diversas pessoas vivenciando, porque a Aide, ela é uma pessoa que dedicou a vida inteira à construção daquilo que a gente entende como um projeto ainda, que é a garantia do direito à saúde. Né, a Aide, ela faz parte de um grupo de médicos, talvez cada vez mais raro, infelizmente, que é o que a gente chama de uma médica sanitarista, assim como eu, né, que também sou um médico sanitarista. E aí, do ponto de vista pessoal, eu preciso dizer aqui, vejo aqui outras médicas e médicos sanitaristas como eu que vieram aqui, minha amiga Luciana, a Ellen, que está aqui, a Verônica, que não é sanitarista, mas é quase, e outros médicos que estão aqui, e que nós todos, toda uma geração de médicos brasileiros, não só campineiros ou da nossa região, foi fortemente influenciado pelo trabalho da vida da Aide. Eu não tenho como não falar aqui da época que eu, estudante de medicina, no movimento estudantil que participava, ouvia falar. Eu me formei em Belo Horizonte, eu sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais, vim para cá depois, fiz minha residência na Unicamp, mas já naquela época, 2003, 2002, 2004, eu ouvia falar do trabalho da doutora Aide na Vila IP, e a gente tinha estudante de medicina que vinha de tudo quanto é canto do Brasil para vir aqui, conhecer, vivenciar, e vale dizer que a razão pela qual eu acabei vindo parar aqui em Campinas tem tudo a ver com o trabalho da Aide, porque a Ellen, que é minha companheira, médica também, me falava, quando a gente começou a namorar, lá em 2006, 2007, lá em 2007, me falava que a gente tinha que vir para Campinas, porque ela tinha vivenciado uma experiência enquanto estudante de estágio, tinha acompanhado o que era o trabalho, via aqui em Campinas uma realidade e uma atuação de alguns profissionais e de algumas equipes de saúde que dava para nós, médicos que eram também e somos também militantes, que entendem que a nossa principal luta enquanto médicos tem que ser a de garantir o funcionamento do Sistema Único de Saúde, a garantia da saúde como um direito social. A gente via aqui em Campinas gente transformando esse sonho, esse desejo em realidade, em fato concreto, e o Centro de Saúde da Vila IP, que era coordenado pela Aide, era um dos maiores exemplos que a gente tinha disso aqui na cidade, né? E não só do ponto de vista do cuidado que era praticado nesse centro de saúde, mas também por ser uma experiência que irrigava, fertilizava os corações e as mentes de muitos outros profissionais de saúde de Campinas e do Brasil todo. E aí eu acho que é importante colocar, né, que a Aide é uma pessoa que não foi só a experiência dela na Vila IP, que é uma experiência muito marcante. A Aide foi uma pessoa de uma geração de médicos que lá nos anos 70 começou a militar nessa luta, que era a luta de garantir o direito à saúde, especialmente nas comunidades, foi médica do Estado,
atuou em diversas regiões algumas regiões do nosso estado, nos primeiros centros de saúde que a gente começou a estruturar lá a partir do final dos anos 70, né? Tem aqui uma trajetória da ID aqui no projeto. Ó. Em 77 já trabalhava na Secretaria de Saúde. Em 84 foi diretora do Centro de Saúde do Jardim Aurélia, lá pertinho de onde o pessoal viu aqui o seu Edgar, que é cadê o seu Edgar que está aqui, né? Seu Edgar, que é um atleta que está ali, que hoje em dia é atendido lá no Centro de Saúde Aurélia, né, seu Edgar? Foi diretora lá do Jardim Aurélia, foi da Secretaria de Saúde em momentos em que a Secretaria de Saúde de Campinas implementou com muito vigor, com muita competência, o projeto da reforma sanitária brasileira aqui na nossa cidade, né? Foi diretora de saúde lá nos anos 90, no começo dos anos 90, na gestão do Gastão Wagner, quando o Gastão Wagner foi secretário, a ID foi diretora de saúde. Então, é uma pessoa que na verdade, eu me sinto muito honrado, e eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil inteiro que tem muita inveja pelo fato de eu estar aqui podendo fazer uma homenagem à ID, porque, na verdade, a ID, ela é uma dessas pessoas cuja obra engrandeceu a nossa cidade, engrandeceu o nosso país e nos encheu de esperança de que a gente pode viver num país muito melhor. Então, Aide, eu quero dizer que eu estou muito emocionado e muito feliz de poder fazer essa declaração de admiração e de respeito por você hoje. É isso. Bem, pessoal, então agora eu vou pedir para o ex-vereador Sebastião dos Santos usar a palavra para poder falar um pouquinho da doutora Thelma Elaine Brasileiro Roberti. Ex-vereador, vamos lá. Caro presidente, doutor Pedro, hoje deputado federal já meu amigo Luizinho, Luiz Lauro Filho, doutor Cirilo, grande amigo sempre, professor Cássio Oreri, com quem aprendi muito, desde os velhos tempos, né, professor? E me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa, num momento especial como esse. Eu, como homem da área de saúde, tenho a felicidade de me encontrar aqui hoje com essas sumidades médicas que se encontram e, ao mesmo tempo, feliz, né? Porque o ser humano ele tem que realmente compartilhar, ele tem que vivenciar para ele poder dar valor, para ele ter gratidão e ver a importância de um médico na vida de cada um de nós. Eu tomei como exemplo, para fazer essa homenagem, a minha amiga, a doutora Thelma. E não foi por acaso, não, gente. Aqui está um exemplo disso. O tanto que a doutora Thelma é querida, pelas meninas e pelos meninos que eu acompanhei tanto tempo. E esse sorriso, essa felicidade vem do bem-estar, vem da saúde. E isto, gente, é que nós precisamos, né? Que no Brasil todo aí está faltando muito ainda, e nós temos a felicidade de ter alguns segmentos que realmente vale a pena. E vamos lá, doutora Thelma, para quem não sabe, e para os telespectadores também ficarem sabendo, fiz um breve resumo na época, doutora Thelma, que falar de você
tudo que falar vai ser pouco. Porém, é com muito respeito e com muito carinho que eu fiz essa indicação. E eu disse o seguinte na época, que havia feito o curso de Biologia pela Universidade Católica de Campinas no ano de 87. Em 90, formou-se farmacêutica bioquímica pela Faculdade de São Francisco, em Bragança Paulista. Em 2007, ingressou através do concurso público temporário no Centro de Saúde Faria Lima, ano em que introduziu a prática de acupuntura no referido posto. Em 2009, devido ao excelente trabalho realizado, foi feito um baixo-assinado pela população pedindo que a mesma permanecesse no referido posto de saúde. Olha bem, um baixo-assinado para segurar a mulher lá, porque realmente é a falta que eu senti, a necessidade de termos uma competência como essa naquele posto. Prestou serviços na equipe vermelha como médica da família, onde realizava visitas familiares e curativos nos pacientes que necessitavam. Criou grupos de terapia sobre hipertensão e diabetes, que até hoje funcionam às sextas-feiras, associada à auriculoacupuntura. Em 2011, foi convidada pela coordenadora do posto a fazer parte do grupo de caminhadas, onde na época, tinha 10 pacientes apenas, tornando a atividade contínua, realizando 2 vezes por semana. Hoje, o grupo conta com mais de 100 pessoas. Ministra aos pacientes palestras sobre temas importantes para a melhoria da qualidade de vida. Realiza atividades extras como o Dia da Beleza, Dia do Artesanato, para os pacientes do grupo de caminhada, dos grupos de caminhada. Realiza palestra para grupos sobre tabagismo, acupuntura e hipertensão. Porque hipertensão, quem não teve, vai ter. Então, gente, realmente, esse preparo é fenomenal. Eu já falo, né, doutora, porque eu já tive, já fiz 4 pontes, aliás, falo, poxa, fez 4 pontes, para que tudo isso, né? Falei, quando desmoronar uma, entupir, eu dou volta pela outra e estou teimoso e firme aqui, graças a Deus, né? Então, doutora Thelma, como disse anteriormente, tudo isso é pouco. A todos os médicos que aqui estão, sabem do que eu estou dizendo. A gente, às vezes, tem um desempenho e uma vontade que esquece de si próprio, para salvar o seu semelhante. Isso é muito gratificante, é uma coisa que a gente tem que valorizar, que incentivar e que doar um pouquinho da gente também, como não somente eu, essa Casa de Leis fez na época, com todos os senhores, prestando essa homenagem. Porque eu sempre fui um vereador de poucas homenagens, porque eu sempre escolhi muito. Porque é uma coisa muito séria para a gente decidir e definir, porque vai ficar gravado para sempre. Então, as pessoas que aqui estão, o meu carinho, o meu respeito, a minha gratidão, e por compartilhar desse momento e sentir a felicidade que você está sentindo, Thelma, e que vocês, os senhores todos estão sentindo. Compartilho, espero e tenho certeza que Deus vai realmente lhes dar muita saúde, muita determinação, muita coragem para continuar essa caminhada. Que a caminhada não está apenas em volta do gramado lá, que de vez em quando a gente brinca um pouquinho no Faria Lima, ou na Lagoa do Taquaral, ou na Altos da Paz, né, professor Ciorelli? Essa caminhada está no nosso dia, né, a cada momento que se passa. Então, muito obrigado a todos, obrigado a essa casa. Quero também deixar aqui o meu abraço e parabenizar pelo trabalho de toda a equipe do cerimonial dessa casa e todos os funcionários que nos proporcionam uma qualidade excelente em todos os momentos necessitados. Muito obrigado a todos e o meu abraço. Obrigado.
E para representar o ex-vereador Miguel Arcanjo, eu chamo o vereador Luiz Cirilo para ocupar a tribuna. Bruno, coube-me a tarefa de descrever, né, rapidamente o seu currículo. É com grande satisfação que aceitei a incumbência designada pelo presidente desta solenidade, haja vista que o ex-vereador Miguel Arcanjo, sensível à sua atuação, ao seu comportamento dentro da área médica, apresentou o decreto legislativo que foi igualmente aprovado nessa casa. Bruno Bernardo Duarte, graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no ano de 2003. Fez residência médica em otorrinolaringologia, no Hospital e Maternidade Celso Pierro. Aprovado no concurso para obtenção de título de especialização da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, em março de 2007, em São Paulo. Foi médico observador do grupo do ronco e da apneia do sono no Hospital das Clínicas da Faculdade, na USP, Faculdade de Medicina da USP, em 2007. Médico assistente do Serviço do Otorrinolaringologia no Hospital e Maternidade Celso Pierro, responsável pelo ambulatório do ronco e da apneia do sono, no Hospital e Maternidade Celso Pierro. Aprovado no concurso para obtenção de titulação e especialização em Medicina do Sono, em novembro de 2009, em São Paulo, pela Associação Brasileira do Sono. Tem participado de inúmeros congressos, tem como formação complementar também publicou inúmeros artigos completos publicados em periódicos. Apresentou inúmeros resumos publicados em anais de congressos, aliás, algumas dezenas de resumos publicados em anais de congressos. O homenageado dessa noite, Bruno Bernardo Duarte, foi apresentado pelo ex-vereador Miguel Arcanjo e, a exemplo dos demais homenageados, teve uma aprovação unânime para que fosse hoje eternizado seu nome na Câmara Municipal de Campinas. Parabéns, Bruno, mais uma vez, a todos os homenageados. E agora, então, uma pequena quebra de protocolo. Eu quero convidar o nosso sempre vereador Carlos Ciorelli para fazer uso da tribuna também, brevemente. Boa noite. Faz tempo, não? Na verdade, quando nós concedemos títulos, nós estamos concedendo algo a alguém que vai além de si mesmo. Quando você é um grande profissional, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Seja um professor, um empresário, um médico. Ser um grande profissional é estar dentro daquilo que foi estipulado para você ser. O problema é você ir além. E você não vai além na sua direção. No mundo em que nós estamos vivendo, de uma profunda egolatria, ou seja, o eu é adorado continuamente, o eu é a razão da sua própria existência, o eu é que determina o valor, o eu é que determina o belo, neste momento nós temos que dizer, para sermos mais,
para termos o mérito de termos ido além, nós precisamos abandonar o eu e ir na direção do outro. Eu não sou para o outro um profissional. Eu sou para o outro a companhia que ele precisa. Nós diríamos que há um filósofo chamado Levinas que diz o seguinte: eu não existo sem o outro. O outro olha para mim, não fala nada, e no olhar dele eu sei o que eu devo fazer. Ou seja, a minha vida é totalmente dedicada ao outro. O outro é a razão da minha existência, diz ele. É isto que faz com que alguns sejam diferentes e mereçam serem homenageados. No caso, eu só conheço uma, lá na frente, a Aide. A Aide dizia que era minha pediatra. Eu já tinha 50 e tantos anos, lógico. Sabem que quando você ia procurar a Aide no centro de saúde, você não encontrava. Por que ela faltou? Não. Ela estava visitando os pacientes na favela da IP, hoje bairro da Conquista. Ela estava visitando os pacientes na favela da Georgina, hoje bairro da Vitória. Assim. E eu e minha família que somos extremamente agradecidos, porque a Márcia até costuma dizer, quem sabe se alguns de nós não estaríamos vivos não fosse a Aide. A Aide, neste caso, eu estou dizendo a Aide porque é a única que eu posso fazer referências, né? Mas isto significa ir além. Ser um bom profissional, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Ir além significa colocar o outro como razão da minha prática, como razão da minha existência. Assim, eu espero que tenhamos com esses 5 homenageados que nós fizemos hoje. E assim, eu espero que nós também sigamos. Não precisaremos ser homenageados em lugar algum. A única homenagem está na nossa própria consciência. Eu existo para que o outro seja. É isto. Obrigado. Nesse momento, teremos a entrega do Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. Solicitamos aos integrantes da mesa que se dirijam à frente desse plenário para a entrega das honrarias. Entrega de Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, autoria vereador Luiz Henrique Cirilo. Convidamos o senhor William Cirilo. Autoria, vereador Luiz Lauro Filho. Convidamos o senhor José Higino Stecke.
Autoria, vereador Pedro Tourinho. Convidamos senhora Maria Aide de Jesus Lima. Vocês que sabem. Vocês ou Pedro. Autoria, ex-vereador Miguel Arcanjo. Convidamos o senhor Bruno Bernardo Duarte. Autoria, ex-vereador Sebastião dos Santos. Convidamos a senhora Thelma Elaine Brasileiro Roberti. Convidamos os componentes da mesa a retornarem a seus lugares. Nesse momento, a palavra encontra-se aberta aos nossos homenageados que quiserem tecer seus agradecimentos. Eu gostaria, então, de convidar aqui, primeiramente, para poder fazer uso da palavra, caso queira, a doutora Thelma Elaine Brasileiro Roberti, por favor, para fazer uso da tribuna ali. Caso queira, claro. Boa noite a todos. Estou muito honrada de todos vocês estarem aqui. Estou muito feliz por ter participado da vida de vocês. E aquilo que eu puder fazer, vocês sabem que eu estou à disposição. Muito agradecida por tudo. Por vocês fazerem parte da minha vida também. Obrigada. Gostaria de convidar, então, agora o doutor José Higino Steck para fazer uso da palavra, caso assim o queira. Boa noite. Uma satisfação estar aqui e, claro, agradecendo a todos vocês, em primeiro lugar, a quem indicou meu nome aqui, o ex-vereador Luiz Lauro e atual deputado federal, né? E ele já falou aqui dessa nossa amizade, eu só sou agradecimentos a ele. E quando eu recebi a notícia dessa homenagem, assim, num primeiro momento eu fiquei um pouco surpreso, né? Porque que diabo um cirurgião de cabeça e pescoço vai receber uma homenagem dessa, né? A maioria das pessoas nem sabem o que um cirurgião de cabeça e pescoço faz, né? Eles acham que abre a cabeça, vê o cérebro. Na verdade, não é. A gente trata mais de tumor, trata de câncer, faz também cirurgia oncológica, tireoide. E assim, né? Quando eu entrei na medicina, eu não sabia que eu queria fazer isso. Mas durante a medicina, eu
me apaixonei por isso e a gente faz o que é obrigação e o que o vereador falou que é ir além, eu acho que é obrigação também, porque, na minha opinião, a gente tem que ter a obrigação de tentar fazer o melhor da gente, daquilo que a gente sabe fazer melhor. Então, fiquei surpreso, fiquei feliz, fiquei emocionado e fiquei muito honrado de poder estar aqui. Então, eu queria agradecer aos vereadores, ao vereador que me indicou, aos vereadores que aceitaram meu nome. Queria agradecer à minha equipe, que a gente não faz nada sozinho, e na minha equipe inclui minha família, a minha esposa, meus filhos, o Tiago, que às vezes é um pouco rebelde, mas eu entendo porque acho que eu fui rebelde assim também, na idade dele. Ao Samuel, que não está aqui porque está num compromisso de formatura, minha mãe, toda a minha família, a minha equipe no consultório. A família a gente tem que agradecer porque a gente fica muito fora de casa e eles entendem isso. No consultório, a Elaine, que é meu braço direito e esquerdo, a Andréia, que o consultório não andaria sem ela, a Jéssica, e todos os meus amigos que estão aqui e todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado, desculpa se eu falei muito, mas eu estou muito agradecido, estou emocionado. Obrigado. Quero, então, convidar aqui agora o doutor Bruno Bernardo Duarte para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Gostaria de falar que é uma honra muito grande ter recebido essa homenagem do ex-vereador Miguel Arcanjo e a aprovação de todos. Eu, como campineiro, nascido aqui, fiz faculdade aqui, me formei aqui. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui nessa casa, né? O legislativo é fundamental para a democracia, muito importante, né? Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer a minha família, que é a base de tudo, minha tia Marilu, minha namorada Gabriela, que me incentiva bastante, e a todos da nossa equipe lá da PUC de Campinas, da Otorrinolaringologia, que eu sei que é difícil falar, né? Mas, então... E assim, acreditando na cidade, né? A Campinas é uma cidade muito grande, muito pujante, e o fato de receber essa honra nessa cidade é muito grande, e trabalhando lá na PUC, na formação de novos médicos como professor, assistindo aos pacientes do SUS, assim, realmente me sinto contribuindo, né, para que a cidade se torne pujante, tanto na parte científica, quanto de formação e de atendimento médico à população. Muito obrigado. Convido, então, agora para fazer uso da palavra o doutor William Cirilo. Boa noite a todos. Eu tinha preparado um discurso de 30 laudas aqui para falar com vocês durante 2 horas, mas eu vou falar de improviso, eu vou falar do coração. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui e muito agradecido por tudo isso que eu estou vivenciando hoje. Primeiramente, eu quero agradecer meus colegas e cumprimento aqui em nome do Higino, que foi meu calouro na Unicamp. O Luiz Henrique, aqui, o meu primo, que eu conheço desde tenra idade, que me agraciou aí com essa homenagem. E estendo a todos os colegas aqui do Legislativo. E tenho que dizer para vocês que a gente se emociona diante de tantas paixões que a gente tem na nossa vida.
A minha primeira grande paixão aqui representada é a cidade de Campinas. Eu nasci em São Paulo, mas eu frequento Campinas desde quando eu era muito pequenininho. Eu tinha um bisavô que tinha uma propriedade em Carlos Gomes, e eu me lembro de criança indo lá, catar laranja no pé. Depois eu sempre sonhei em vir para cá, sonhava em ser médico da Unicamp, e esse sonho se tornou realidade. E a Unicamp se tornou também uma grande paixão, porque é a minha casa até hoje. Eu tenho muita honra de participar lá e estar atuando dentro do hospital. A Unicamp hoje ela dá suporte para uma população de 5 milhões em alta complexidade, em coisas difíceis, e ela forma excelentes profissionais, como o meu amigo Higino aqui, e esses profissionais eles têm desempenhado um papel de muita relevância em todo o nosso país, inclusive muitas pessoas fora do país também foram formadas na Unicamp. E isso, claro, que me envaidece bastante de poder ter contribuído um pouquinho com essa realidade. Estou diante aqui dos meus pais também, uma grande paixão. Eu sei que foi difícil para vocês, todos esses anos, a luta que vocês tiveram para me formar. Nunca me faltou nada, meus pais sempre me proveram tudo, me apoiaram. A minha família sempre esteve presente. E também os meus amigos e meus parentes aqui de Campinas, que me acolheram tão bem. O Adelino, que é o pai, e a dona Carmela, o pai do Cirilo aqui, também eu quero prestar minha homenagem. Vocês foram muito importantes na minha vida e na minha formação. A minha esposa, minha companheira de lar, de vida, de sofrimento, mas principalmente de muitas vitórias, me deu 2 filhos maravilhosos, e eu me sinto um homem plenamente realizado em todos os sentidos. E, em último lugar, eu quero agradecer a vocês, o povo de Campinas, esse povo tão generoso, esse povo tão acolhedor, e que tem feito de nós uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, porque eu aprendo muito com vocês. Muito obrigado a todos. E agora eu chamo, então, a doutora Maria Aide de Jesus Lima para fazer uso da palavra. Prerrogativa do presidente, rapaz. Boa noite. Eu queria agradecer essa homenagem tão carinhosa que recebi do Pedro, as palavras super carinhosas do senhor L. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês, meus companheiros que estão aqui. Né? O pessoal do Movimento Popular de Saúde, o pessoal da Conquista, com quem eu trabalhei, seu Chiquinho, Armando Bota, todo esse pessoal que trabalhou comigo ao meu lado durante muito tempo. Eu sou médica de saúde pública, sempre fui. Né? Toda a minha vida eu trabalhei na saúde pública. E na saúde pública a gente aprende muito a ver que o mérito nunca é pessoal, ele é sempre coletivo. Né? Esse mérito, esse diploma de mérito que eu estou recebendo aqui só tem valor se eu puder transferi-lo para esse coletivo de pessoas que estão aqui. Né? Para esses outros médicos, para Luciana, para Ellen, para Cláudia, né? Para todos esses outros médicos que comigo lutam pela saúde pública, lutam para que o direito à saúde das pessoas no nosso país seja viabilizado através do sistema público de saúde. E essa luta não é fácil. Então, eu sei muito bem que eu estou aqui representando esse contingente de pessoas, esses médicos que entendem que a saúde não é mercadoria, né? Que a saúde é um direito de cidadania. E é com esse sentido que eu aceito essa homenagem, e é com esse sentido que eu acho que essa homenagem deve ser distribuída, não só aos médicos, né, mas na saúde pública a gente aprende também que a gente, como médico, nunca é capaz de trabalhar sozinho. A esses outros profissionais, a esses educadores, a esses profissionais que estão sempre ao nosso lado, que potencializam o nosso trabalho e que nos ensinam, né, grande parte das coisas que nós não sabemos como médico. Né? A complementar a nossa ação,
na defesa da vida das pessoas. É com esse sentido que eu recebo esse prêmio, assim, com muito orgulho. Senhoras e senhores, antes, então, de encerrar a sessão, eu passo a palavra aos vereadores para as considerações finais. Muito obrigado, presidente da sessão. Eu vou dizer aos senhores que aqui é uma casa de leis, mas também é um lugar onde se faz justiça. E, como fui o primeiro parlamentar a usar a tribuna, eu falei justificando esse meu projeto de lei como uma parte emocional e pessoal desse grande médico que é o Dr. José Eginistec. E ele demonstrou mais uma qualidade na tribuna. Demonstrou humildade, usando a palavra lá e dizendo assim, que raio um especialista em cabeça e pescoço está recebendo uma homenagem dessa Casa de Leis. Eu digo aos senhores por que ele está recebendo essa homenagem. O Dr. José Eginistec nasceu na cidade de Louveira, formou-se em medicina pela Unicamp em 88. Fez sua residência médica em cirurgia geral pelo HC da Unicamp e em cirurgia de cabeça e pescoço na Unicamp em 91 e 92. Agora eu digo aos senhores quem é José Eginistec. Não só o homenageado possui títulos de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, mas também pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e Cirurgia Geral, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Fez estágios como médico visitante no Toronto General Hospital, em Canadá, Toronto, Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, na Itália, e na Universidade de Pisa, também na Itália, além de ter feito cursos em Harvard e Oxford. Suas áreas de interesse profissional são oncologia e cirurgia de cabeça e pescoço em geral, cirurgia das glândulas tireoide e paratireoide, melanoma, doenças da glândula salivares e boca e medicina baseada em evidências, que foi o que o senhor veio nessa casa e lotou esse plenário, dando aqui uma palestra desses assuntos. Já termino, presidente. Atualmente atua como assistente de cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, coordenador do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, é fundador do GTEP, que é o Grupo de Estudos em Tireoide e Paratireoide, que organiza simpósios para médicos como o STEP, o Simpósio de Tireoide e Paratireoide, e o START, State of the Art in Neck Surgery. Participa como palestrante em inúmeros congressos no Brasil e no exterior em sua especialidade, e é autor de um livro, Cirurgia da Tireoide e Paratireoide. Por fim, importante destacar que o Dr. Eginistec é um dos pioneiros no Brasil em cirurgia vídeo-assistida do pescoço, pesquisa de linfonodo, sentinela em melanoma e câncer de boca, endoscopia das glândulas salivares e monitoramento neurofisiológico intraoperatório de nervos que diminui as lesões e nervos em cirurgias. É por isso que esse grande médico recebe hoje este título da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado e boa noite. Vereador Luiz Cirilo, então. Bom, eu quero, por derradeiro, o vereador presidente dessa solenidade, vereador Pedro Tourinho, quebra o protocolo, na medida em que ele abre novamente aos vereadores, mas essa solenidade singela, simples, rápida, na verdade, ela tem uma importância muito grande agora, não só aos homenageados, mas também a nós, vereadores, autores desses decretos legislativos, haja vista que enaltecem também nossos currículos. Quero publicamente aqui deixar consignado que entendo que dos decretos legislativos por nós assinados, esse da área médica tenho como um dos mais importantes. E quando o vereador Luiz Lauro Filho, na tribuna, menciona de alguma maneira que todos deveriam ter na família um médico e um advogado, já me sinto um vereador contemplado. Tenho meu pai advogado, tenho minha esposa advogada, sou advogado, tenho um filho advogado e eu tenho uma filha, viu, doutor Bruno? Tenho uma filha no 2º ano de medicina da PUC. Então, em razão de tudo isso,
eu acho que solenidades como essa permitem que nós nos aproximemos de algumas verdadeiras e legítimas autoridades, no caso de hoje, autoridades da área da saúde, permite com que nós conhecemos um pouco seus familiares, seus amigos, suas equipes, e eu também comungo com todos que foram ali na tribuna, homenageados, e de alguma maneira se colocaram que ninguém, nenhum homenageado em qualquer das situações recebe esse diploma por si só. Tem que realmente haver um apoio familiar, um apoio dos amigos, um apoio da equipe, sem os quais, consequentemente, esse diploma não estaria sendo entregue na noite de hoje. Parabéns, Pedro Tourinho, parabéns, homenageados. Agora, principalmente, parabéns aos familiares e amigos e a toda a equipe dos homenageados dessa noite. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, então, quero aqui, com essas palavras, encerrar essa sessão, colocando que acho muito oportuno que a gente, nesse dia 17, amanhã é o dia do médico, a gente tem aqui tido a possibilidade de homenagear diversos profissionais que atuam em diversas áreas de Campinas, das mais diversas especialidades. Sem querer puxar a sardinha para mim aqui, eu não posso deixar de falar que a gente falou aqui de é bom ter um médico da família, né? Mas eu vejo aqui os médicos construindo o SUS e eu acho que melhor ainda seria a gente ter o Sistema Único de Saúde funcionando bem para todo mundo ter o seu médico de família, cuidando de pertinho da saúde. A gente que trabalha cotidianamente aí com os pacientes, eu continuo, inclusive, trabalhando atualmente, embora vereador, sabe do desafio que é viabilizar esse sistema, construir esse sistema. Então, é com esse desejo, com essas palavras que eu declaro encerrada essa sessão solene. Muito obrigado.